continuação do vídeo sobre a análise da pressão dentro do cilindro. Se você ainda não assistiu, clique no card acima. Para eu poder identificar alguns detalhes interessantes aqui nessa minha curva verde, que é a de interesse no momento, que é a variação da pressão dentro do cilindro. Então, pessoal, aqui acontece algumas coisas bem interessantes, né? Nesse instante aqui, pessoal, mais ou menos nesse instante aqui, ou seja, na fase de escape, o que ocorre? Ocorre a abertura da válvula de admissão. É mais ou menos neste ponto aqui, é um ponto de interesse que você deve conhecer para poder avaliar a variação da pressão dentro do cilindro. Então, mais ou menos aqui, ó, eu tenho a abertura da válvula de admissão, que faz bastante sentido, né? Porque todo mundo sabe, né, pessoal, que no final da fase de escape ocorre a abertura da válvula de admissão. Aqui mais especificamente eu consigo saber mais ou menos, até ela abriu mais ou menos 16,58 graus antes do PMS. Lembra que aqui é o PMS? Faz sentido, o pistão vem subindo e a válvula de admissão ainda na fase de escape abre 16,58 graus aproximadamente antes do PMS. Beleza. Outro ponto interessante que eu tenho aqui é quando fecha a válvula de escape. Então, eu estava na fase de escape, o pistão veio subindo, chegou no ponto morto superior. Quando ele começou a descer, um pouquinho depois, né, a válvula de escape fechou aqui, esse pouquinho aqui deu mais ou menos uns 20 graus. Então, a válvula de admissão abriu mais ou menos ali 16 graus antes do PMS, e a válvula de escape fechou mais ou menos 20 graus depois do PMS, né? Então esse aqui é o famoso cruzamento de válvulas, né? Aqui foi a abertura da válvula de admissão e aqui o fechamento da válvula de escape, que é o cruzamento das válvulas. Legal, tá? Eu vou deixar esses pontos aqui marcados, né? E agora eu vou mostrar outros pontos. Então, a válvula de admissão, ela abriu aqui. E onde é que ela fechou? Bom, a válvula de admissão, pessoal, ela fecha aqui, ó, tá? A válvula de admissão, ela fecha mais ou menos neste ponto aqui, tá? Então, olha só, eu tive ali mais ou menos 243 graus de ângulo de abertura da válvula de admissão. A válvula de admissão, ela abriu na fase de escape, né, antes do PMS, e ela fechou na fase de compressão, né, pessoal? A válvula de admissão, ela fechou na fase de compressão. Posso ver até quantos graus ali depois do PMI. Vamos ver aqui, deixa eu só marcar aqui para a gente saber. Ela fechou mais ou menos aqui, ó, uns 46 graus depois de ter iniciado aqui a fase de compressão, né? Então, muito interessante isso, né? Ela abre no final do escape, como todo mundo sabe, né? Conceito básico de motor de combustão interna, e fechou ali no início da fase de compressão. Bacana, então esses são os pontos ali. Então nós temos esses pontos aqui, que é o cruzamento das válvulas, e aqui eu tenho ali esses 240 e poucos graus de abertura da válvula de admissão. E a válvula de escape, né, voltando a falar da válvula de escape, ela fechou, né, aqui nesse ponto. E onde é que a válvula de escape abriu? Olha, a válvula de escape, pessoal, ela abriu mais ou menos aqui, ó. No final da explosão aqui, né? Aqui no caso, eu posso até precisar aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui.
ela abriu ali aproximadamente 46 graus antes do pistão que vinha em explosão chegar no PMI. Então esse é o ângulo ali de abertura da válvula de escape, né, da válvula de escape, que abriu ali e fechou aqui. Ela ficou mais ou menos 245 graus aberta. Então eu tenho esses pontos interessantes que eu vou deixar marcados aqui no gráfico, né? Nós vamos editando aqui, ó, e deixando tudo marcado. Nós temos esses pontos aí: abertura da válvula de admissão, fechamento da válvula de admissão, abertura da válvula de escape, fechamento da válvula de escape, e eu tenho também o cruzamento das válvulas. Então você vê que no gráfico, intuitivamente, né, sem ter colocado aquele gráfico vermelho ali em cima, já dá para você ter mais ou menos uma ideia, né, onde faz a curvinha ali e tal, dá para você ter uma ideia intuitiva, mas com o gráfico de cima eu tenho mais precisão, né? Na verdade eu consigo estimar de maneira melhor, né, que para essa análise eu não preciso de uma precisão extremamente assertiva, né, mas é interessante essa análise aí, beleza, pessoal? Então eu tenho esses pontos aí, que são os pontos onde as válvulas abrem e fecham, o tempo que elas ficam abertas em graus, né? Você poderia também fazer essa análise em milissegundos, se o teu osciloscópio não tem essa função ali de mostrar em graus, fazendo aquela continha, regrinha de 3, se 720 graus são 140 milissegundos, 10 graus são X e tal, e você consegue estimar e identificar todos os pontos que você quiser ali. Agora, um detalhe muito interessante que eu tenho aqui nessa anatomia padrão ali da variação da pressão dentro do cilindro, um ponto muito importante é o seguinte. Agora eu vou até apagar esse meu gráfico vermelho aqui só para não atrapalhar, né? Então, um ponto bacana aqui que eu tenho é o seguinte, pessoal. Na maioria dos veículos, na maioria dos motores, isso não é, né? Isso que eu vou falar agora, não é uma regra 100% assertiva, mas mais da metade dos motores, uma exceção a essa regra são principalmente os motores que têm variador de fase, que tem só um variador de fase ou duplo variador de fase, né? Esses motores eles costumam, como eu vou dar o exemplo aqui, porque eu estou medindo aqui no C3, depois eu vou medir na Ford Edge e depois eu vou medir ali no Mob Firefly ali para a gente comparar. A Edge e o Mob tem variador de fase, aqui o C3 não tem. Então nos veículos sem variador de fase, na maioria deles, eu tenho uma coincidência aqui muito bacana, que é a seguinte que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Isso você anota e guarda aí, olha só. Aqui eu tenho, né, a fase de explosão. Essa rampinha aqui, ela é conhecida como rampa de escape. É a rampinha ali da fase de escapamento. Pessoal, quando o eixo comando de escape para os motores de duplo comando, etc., né, para os motores que têm mais de um comando de válvula, quando o comando de escape está no ponto, ele está sincronizado em relação ao virabrequim, ocorre essa feliz coincidência, a marcação do PMI aí no final da fase de explosão, ela dá bem no meio, aproximadamente no meio da rampa de escape. Olha que interessante, isso é bem curioso, né? E bem bacana, porque você, para verificar o sincronismo do eixo comando de escape, ou do motor, no caso, se só tiver um comando, né? Você ali pela rampa de escape, você só precisa verificar se esse 180 graus, se esse PMI casou exatamente ali, aproximadamente no meio dessa rampa. Então, bacana, casando ali no meio da rampa, eu tenho uma possibilidade do virabrequim e o comando de escape, ou do virabrequim e o comando do motor, estar em sincronismo. Um outro detalhe muito bacana,
Se eu tenho aqui desse lado a rampa de escape, do lado de cá eu tenho a rampa de admissão. Acontece uma outra curiosidade muito bacana aqui na rampa de admissão, que é o seguinte, pessoal, olha só. Eu vou, só para facilitar o exemplo aqui, ajustar os meus cursores aqui, olha só. Então, acontece o seguinte, pessoal, porque aqui eu tinha o PMI, aqui eu tenho novamente o PMS, aos 360 graus. 20 graus à frente do 360 graus, ou seja, no 380 graus, vou colocar aqui, ó, 380 graus, na marcação de 380 graus, se a marcação de 380 graus der no meio da rampa de admissão, isso significa que o eixo comando de admissão também está sincronizado em relação ao virabrequim. Então você vê que bacana, eu tenho, se eu tiver a rampa de escape exatamente alinhada com a minha marcação de 180 graus a partir do ponto morto superior que eu encontrei na fase de compressão, se eu tiver ali na marca de 180 graus bem no meio da rampa de escapamento, eu tenho o comando de escape sincronizado com o virabrequim. Se eu tiver do outro lado ali na rampa de admissão aos 380 graus, a minha marcação de 380 graus alinhada bem no meio da rampa de admissão, significa que meu comando de admissão está no ponto. É óbvio, né, pessoal, quando o veículo só tem um eixo comando de válvula, se o motor estiver no ponto, os dois já vão bater aqui, né, a rampa de escape dessa minha referência 180 e a rampa de admissão exatamente no meio ali da minha referência 380 graus. É porque nos motores de múltiplos comandos, né, como é o caso aqui da Ford Edge, a Ford Edge ela é um motor V6 que ela tem dois cabeçotes. Cada cabeçote tem um eixo comando de escape e um de admissão. Então ali no caso, se eu quiser verificar o sincronismo do eixo comando de admissão do banco 1, eu tenho que colocar o transdutor em um dos cilindros do banco 1 e fazer a análise. Se eu quiser analisar o eixo de admissão do banco 2, eu tenho que colocar o transdutor em um cilindro do banco 2 e também fazer a análise. Então, mas com essa análise, eu consigo verificar o ponto do motor, ou seja, o sincronismo do virabrequim com o comando de válvula, sem desmontar exatamente nada, certo? Se houver essa coincidência, você tem praticamente certeza que o motor está no ponto, que o virabrequim está sincronizado em relação ao eixo comando de válvula. Como eu disse no começo, esta evidência ela vale para a grande maioria dos motores que não tem variador de fase, que não tem eixo comando variável. Beleza, pessoal? Então essa é uma conclusão bacana. Para fazer testes aqui, o que nós fizemos? Nós pegamos esse Citroën C3 aqui e adiantamos o ponto dele. Nós adiantamos o ponto em um dente e aí nós tivemos o resultado que eu vou mostrar agora aqui a seguir. Bom, então agora eu vou abrir aqui o meu gráfico do C3 adiantado o ponto, né? Então olha só, vou abrir aqui, C3, pressão cilindro adiantado, beleza, vamos lá. Como vocês se lembram, né? Quando ele está no ponto, o que tem que acontecer? Aqui na rampa de escape, os 180 graus tem que dar mais ou menos aqui no meio, certo? E na rampa de admissão, o 380 tem que dar mais ou menos aqui no meio. Olha o que estava acontecendo isso, olha o que está acontecendo aqui agora. Olha o que está acontecendo aqui agora. A rampa de escape se deslocou para a esquerda. O 180 estava batendo bem aqui no meio, mas agora a rampa de escape se deslocou para a esquerda. E a rampa de admissão também se deslocou para a esquerda, porque o 380 estava batendo mais ou menos aqui onde está o 360. Agora quer ver onde é que está o 380? Olha só.
O 380 agora, ó, ele está batendo depois, então o 380 que está aqui, ele estava batendo no meio, a rampa de admissão se deslocou para a esquerda. Então o que acontece, pessoal, como esse motorzinho aqui tem só um eixo comando de válvula, a gente adiantou um dente, adiantou tudo, adiantou tanto a fase de escape como a fase de admissão. Então, pessoal, um detalhe importante que seria bacana você memorizar é o seguinte: quando os eixos comando estão adiantados, as minhas rampas de escape e de admissão vão se deslocar para a esquerda. Então, quando eu tenho adiantado, quando eu tenho os comandos adiantados, a minha rampa se desloca para a esquerda, que foi o que aconteceu aqui, ó, se deslocou para a esquerda, se deslocou para a esquerda. Quando eu tenho os eixos comandos ou o eixo comando atrasado, a minha rampa se desloca para a direita. A rampa se deslocando para a direita, então eu tenho atrasado. A rampa se deslocando para a esquerda, eu tenho adiantado. Então lembra disso, pessoal. Deslocou para a esquerda, adiantado. Deslocou para a direita, atrasado. Eu disse isso, pessoal, porque esta ideia dessas referências, como eu já disse, não é uma verdade absoluta. Na maioria dos casos sim, mas em muitos não, principalmente os veículos que possuem variador de fase, eixo comando variável, certo? Eu vou dar alguns exemplos para vocês perceberem isso. É por isso que na doutoria, o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos em uma força-tarefa, nós adquirimos diversos equipamentos desses aqui, porque nós temos uma equipe captando esses gráficos. É lógico, quando você pegar e tiver a rampa de escape batendo com 180 e a rampa de admissão batendo com 380, você presume que está no ponto, né? Mas o ideal seria que você tivesse um gráfico já coletado de um veículo bom para você comparar. Beleza, pessoal? Então, bacana esse detalhe de você conseguir avaliar se o motor está no ponto ou não somente com um canal do osciloscópio através das rampas de escape de emissão é realmente muito bacana, né, pessoal? Muito legal. E agora eu queria comentar de outros detalhes importantes que devem ser observados aí nessa onda de variação de pressão dentro do cilindro.